paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está nesse momento estudando conosco na nossa escola bíblica especial. Olha só, antes da gente apresentar não só essa série de lições que estamos estudando, assim como a lição que nós vamos estudar hoje, eu queria dar alguns recadinhos a você, lembrando você de curtir aqui esse vídeo, né? Curtir aqui esse programa e ao mesmo tempo, se você ainda não é inscrito em nosso canal aqui no YouTube, Promessistas, você clicar ali para se inscrever e acionar o sininho para que você receba cada dia, cada vez que tiver um vídeo novo, cada momento que tiver uma programação nova, você recebe essa informação para que você não perca nenhuma novidade. Nós estamos muito felizes nessas últimas semanas estudando essa série de lições, porque nós estamos estudando aqui juntamente com a sabedoria de Salomão, o livro do Eclesiastes, e também o livro de Cantares de Salomão. Nós já caminhamos aqui as 6 primeiras lições, estamos entrando agora na segunda fase dessa série de lições e nós vamos chegar agora para estudar a lição de número 7, que é o caminho do sábio. Então olha só, se você ainda não convidou as pessoas para estar aqui conosco, compartilhe esse link com elas, chame-as para estudar aqui a lição bíblica com a gente nesse momento, porque nós vamos, com a palavra de Deus, com a nossa lição bíblica, estudar mais uma lição no livro do Eclesiastes. Uma das questões que tomam a vida da maioria das pessoas é: qual o sentido da felicidade, qual o caminho para a felicidade? Para outras tantas pessoas é a seguinte pergunta: como eu posso melhorar a minha vida? Você já parou para pensar quais informações ou quais conselhos são necessários para que você pudesse ter uma vida um pouco melhor? É óbvio que nenhum de nós queremos viver a vida naquilo que é chamado de mediocridade. O que é mediocridade? É quando você tem uma meta completa, mas você só consegue atingir a metade, né? Essa expressão vem justamente disso. Você sobe uma montanha e ao invés de você chegar até o cume da montanha, você se contenta em ficar pela metade. Por isso, mediocridade, né? Metade da pedra. Agora, veja só, como que nós podemos atingir esse cume da vida? Como que podemos viver de maneira mais sábia, de maneira que os nossos dias não sejam apenas uma sucessão de fatos sem sentido ou sem valor, mas que a nossa vida tenha algum tipo de resultado prático, tenha algum tipo de efetivação significativa, não só para nós, como para as pessoas que estão à nossa volta. O objetivo, então, da nossa lição de hoje é justamente entender que aprender com as dificuldades, viver com discernimento e não subestimar o pecado é um caminho sábio, um caminho de sabedoria para nós vivermos a vida. 3 fatores são importantes aqui, né? As dificuldades são uma realidade na vida de todas as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, as dificuldades vão bater a nossa porta, vai bater a sua porta. Mas já disseram certa vez que a pior parte das dificuldades não é de fato enfrentar a dificuldade, mas é não ter extraído da dificuldade nenhum tipo de lição. Esse é o ponto. Quais as lições que nós podemos tirar das dificuldades que enfrentamos ou que ainda enfrentaremos
na nossa vida. Não apenas isso, a nossa lição também vai nos levar a compreender que a melhor forma de vivermos a nossa vida é através do discernimento. Como viver melhor? Como caminhar melhor? Através do discernimento. Viver de maneira sábia. Quem vive, melhor dizendo, de maneira sábia, são aquelas pessoas que conseguiram, com sabedoria, discernir a vida, discernir os tempos da vida, discernir as coisas que vão acontecendo e a sucessão de coisas que vão acontecendo à sua volta. Mas olha só, quando olhamos para isso do ponto de vista espiritual, a gente também não pode se esquecer, não podemos nos esquecer de que o pecado também é um fator determinante para nos tirar a alegria da vida. Aí nós precisamos encarar o pecado com coragem, com determinação e sem subestimar o poder que o pecado possui de nos imprimir uma vida medíocre, uma vida sem que esses objetivos de Deus para nós sejam de fato alcançados. Então esse é o tema da nossa lição, o caminho do sábio. Você gostaria de viver uma vida melhor? Essa é a pergunta. E para nos ajudar a responder a essa pergunta, está conosco aqui o pastor Josias, que é aqui da Convenção Paulistana Leste, além de ser meu amigo, estudamos juntos uma fase. Pastor Josias, é uma alegria ter você aqui com a gente, é uma alegria, um privilégio ter você aqui com a gente, e a gente tem essa expectativa de que esse momento seja muito prazeroso e abençoador. Pastor Samuel, a alegria é minha estar aqui juntamente com os irmãos para estudar da Palavra de Deus. E é sempre bom estar em torno da Palavra de Deus. E quando estamos entre amigos, fica melhor ainda, é uma grande satisfação. Verdade. Legal, muito legal. Bom, como você que já tem acompanhado a nossa lição sabe, nós, nesse momento aqui, em interação com o nosso convidado, a gente entra nas perguntas da nossa lição, respondemos essas perguntas de maneira a abranger todos os comentários dessa nossa lição. É óbvio que nós fazemos isso justamente não apenas para facilitar o seu estudo, mas também para aprimorar, para ajudar você a aprofundar um pouco mais no seu estudo da lição bíblica. Hoje nós estamos no capítulo de número 7 do livro do Eclesiastes. Então, se você ainda não leu, vale a pena você ler todos os versículos do capítulo 7 do livro do Eclesiastes, que é onde essa série, né, melhor dizendo, essa lição de número 7 foi extraída. Pastor Josias, quando a gente olha então aqui para o Eclesiastes, e vindo desde o capítulo 6, né, então com base no capítulo 6:12 e nos parágrafos introdutórios aqui da nossa lição, como é possível melhorar de vida? Como podemos encontrar o caminho sábio? Bom, melhorar de vida é seguir o caminho do sábio, né? Nós vamos ver que o sábio Salomão, ele, com a sua experiência e sabedoria, ele observou muito da vida e o que seria melhor para quem quer ter esse melhoramento na sua vida. Então, basicamente, ele viu dois caminhos, o caminho do tolo e o caminho do sábio. E aí é bastante lógico, né, que quem vai seguir o caminho do sábio vai ter sua vida melhorada. Então, para ter um melhoramento na vida, ter uma vida melhor, tem que se ir pelo caminho do sábio. Embora que seja muito óbvio, na teoria, o caminho do tolo vai errar bastante, vai ter dificuldades. Mas na prática a gente vê que isso não é tão óbvio quando na prática. Você vai ver gente que se julga, por exemplo, sábio, tendo atitudes de tolo. E aí quer que a vida dê certo, né? Quer que as coisas aconteçam. Então, é possível melhorar de vida seguindo esse caminho proposto pelo sábio Salomão, que é seguir o caminho do sábio. Onde nós podemos encontrar isso? No conselho de sabedoria. Principalmente a sabedoria divina, a sabedoria de Deus contida nas Sagradas Escrituras, mas também de ouvir pessoas sábias, né? Nós
vivemos um problema em nossa sociedade hoje, porque a escassez de pessoas sábias, né, é muito grande. Antigamente a gente via mais isso, então qualquer pessoa de cabelo branco você julgava sábio, né? Então Sim. a pessoa já alcançou um determinado nível da vida, né? Já foi tão longe que ele tem sabedoria para ensinar os mais novos. Hoje o que nós vemos é uma escassez, porque as pessoas estão vivendo, estão crescendo, amadurecendo, envelhecendo, mas não estão ficando sábios. São pessoas inteligentes, têm um monte de informação, mas a sabedoria é diferente de inteligência, né? Antigamente o próprio decorrer da idade já representava sabedoria. Sabedoria. Hoje não é necessariamente assim, né? Isso, não é necessariamente porque as pessoas estão se enchendo muito de informação, praticando pouco essas informações, porque a sabedoria, a diferença dela para a inteligência, que é aquela inteligência que já foi aplicada, aprovada e o tempo já disse que aquilo é o melhor caminho. Então, chega-se à sabedoria. Hoje a gente tem essa dificuldade, somado-se ainda também a questão de que as pessoas não sabem fazer essa diferença de sabedoria e inteligência. E aí, por exemplo, a gente vê muitas pessoas ouvindo o conselho de jovens youtubers, né? Tá lá, Sim. então assim, nada contra, né, os youtubers, mas assim, se for para ensinar a fazer uma planilha de Excel, alguma coisa assim, beleza, mas questão da vida tem que ser com gente experiente, né? Verdade. Não dá para a gente seguir conselhos de jovens, De quem não de viveu, adolescente, né? Que não viveu, mas na teoria ele tem a fórmula completa. Ele não tem filhos, por exemplo, mas especialista. sabe, especialista em dizer como tem que se criar o filho, mas na prática ele não tem, né? Então a gente vê muito disso, por isso essa escassez de pessoas sábias, né? E aí quando se é ainda uma pessoa cristã, maduro, que está firmado na palavra, há muito valor nos conselhos dessas pessoas. Então, precisamos ouvir mais esse tipo de pessoa para ter uma vida melhor. Legal. Enquanto você falava aqui, eu estava processando aqui, né, pensando, né? Assim, até fazendo um contraponto de novo com essa ideia do antigamente e do agora, né? Só que aí você já deu mais ou menos a chave ali, né? As pessoas hoje elas acompanham pessoas que não viveram, que não vivenciaram, que não experimentaram, mas que possuem opinião, né? E é muito interessante isso quando você se relaciona com esse ambiente de internet, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, que ele não faz a menor ideia porque ele nunca viveu aquilo, mas ele tem uma opinião sobre aquilo. E aí, quando você falou, por exemplo, dessa questão do conselho, né, e justamente utilizando aqui o texto a fala de Salomão, ele faz esse comparativo do tolo e do sábio, né? E às vezes as pessoas acham que estão seguindo pessoas sábias porque têm opinião de tudo, mas na verdade estão seguindo tolos, né? Basicamente assim, aquela diferenciação que eu falei. A pessoa, às vezes, é inteligente, né? A gente tem muita gente inteligente que é o acúmulo de informação teórica. Então, as pessoas hoje estão mais estudadas, colecionando diplomas. A pesquisa hoje ficou muito fácil, né? Então, as pessoas pesquisam qualquer assunto hoje rapidamente, né? E vai adquirindo essas informações. Mas está tudo no campo teórico ainda, né? Então, o máximo que ele é uma pessoa muito inteligente por ter muito conteúdo. Mas esse conteúdo foi praticado para ver se dá certo naquela ocasião, para aquele tempo, né, exato, específico para aquela pessoa. Então, não foi, né? Como, por exemplo, os bons livros, as boas músicas, elas só são provadas com o tempo, né? Então, sim, tem música hoje que está tocando, que todo mundo gosta, mas daqui a 10 anos vai ser um nojo, ninguém quer mais ouvir isso, ou caiu no esquecimento. Às vezes nem 10 anos, né? Nem isso. Livros que hoje estão em best-seller, chega aqui um tempo, ninguém mais quer saber, né? Agora, o tempo ele prova, né? Então, assim, se for bom, vai permanecer. Da mesma forma, essa inteligência teórica, se ela for aplicada, o tempo dirá, né? Como a gente vai ver em uma questão aqui, o legado que vai ficar, né, após a morte. Legal. Então, pensando então já nessa segunda questão, né? Como podemos aprender com as dificuldades e como lidar com o passado, né?
E aqui a sugestão de leitura de Eclesiastes 7, né, do 1 a 10, Romanos 12, 15, né, além desse primeiro, o item 1, né, do comentário, como então podemos aprender com as dificuldades e lidar com o passado. Então, o sábio vai falar que o sofrimento, ele forja, né, o caráter da pessoa. Então, falando de provérbios, né, tem um provérbios também chinês, aliás, oriental, que diz assim, que homens fortes, eles geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos vão gerar tempos difíceis. E aí tempos difíceis vão gerar... Nossa, muito legal, muito legal. É um ciclo vicioso, é um ciclo, né? Então, assim, o tempo difícil, as dificuldades vai gerar pessoas de caráter aprovado, né? Esse caráter vai ser aprovado, então vai ser na forja do sofrimento. Então, por isso, o sábio, ele vai aprender a lição, como você disse na introdução, né? Ele extrai ensinamentos daquela dificuldade, daquele sofrimento, ele extrai para ele. Então, esse sofrimento que seria um caos para o tolo, para ele não vai ser totalmente, vai ter coisas boas, ele vai extrair coisas boas. Então, o sofrimento, ele foge o caráter, né? E o caráter aprovado, ele vai levar a pessoa a construir um legado, que isso é o que é importante, que vai ficar, né, depois da morte, é o legado. Então, esse caráter aprovado vai acabar levando ele tomar algumas decisões que ele vai construir uma vida que, após a morte, ele vai deixar ali um legado. A outra questão é que nesse sofrimento, né, ele vai também preservar a sua reputação, porque o sofrimento vai ajudar ele a provar, né, o seu caráter vai ser aprovado, e aí ele vai ter uma boa reputação, que o sábio aqui vai chamar de um bom nome, o bom nome, né? O bom nome que ele deixa como legado, que isso perpassa até após a morte, fica esse legado por causa que ele preservou a sua reputação, mesmo no sofrimento, mesmo em momentos difíceis, e aí o legado é esse que fica. Por isso que ele fala algumas coisas estranhas aqui, né? Ele fala que o bom nome é melhor que o perfume, aí até aí muitos concordam, mas ele vai falar que o dia da morte é melhor do que o nascimento, né? E todo mundo fica... Porque é lá naquele dia que vai ser provado. Quem de fato foi essa pessoa? Né? Se ele viveu com sabedoria, se ele conseguiu encontrar o sentido da vida, né, nessa vivência, não foi uma vivência tola, mas sim uma vivência com sabedoria. Ali ele conseguiu enxergar o sentido da vida e viveu nesse propósito e cumpriu esse propósito, e depois da morte vai ficar esse legado, né? Então, o legado ele vai se mostrar após a morte, né? Então é como se ele dissesse assim, olha, vamos ver, né, o que foi a vida desse cidadão só depois que ele morrer, porque enquanto está aqui o tolo ele acha que é alguma coisa, acha que está fazendo alguma coisa, mas depois da morte todo mundo esquece, né? No máximo vai ter um chorinho ali, mas um legado. Não ficou nada para ser comprovado, né? Não ficou nada para não ficou nada construído, né? Digamos assim, nenhum edifício construído para que alguém olhe para aquela, né, que seria esse legado, né, e diga assim, cara, isso aqui foi uma obra do fulano, da mão do fulano, foi um trabalho árduo, foi no meio da dificuldade, né? E aí tem a ver com egoísmo, né? Porque se não sobra nada, quer dizer que o tolo viveu para ele mesmo, né? Não passou nada, né? Não deixou nada para os outros. Tem uma outra questão ainda nessa, né? Como lidar com o passado, né? Que ele vai falar aqui também, até uma outra questão embaraçosa, né? Porque ele vai dizer que a gente não pode olhar para os dias passados, né, e dizer que foram melhores que hoje, né? Mas quem nunca teve um pouquinho de saudade, né? Dizer, velhos tempos que não voltam mais, olha aquele tempo da infância, né? A gente precisa também aqui fazer uma diferenciação de saudade e saudosismo, né? Saudade é aquele sentimento meio melancólico que você
sente de uma época, de um lugar, de uma pessoa, né? Que faz parte ali. Agora, o saudosismo, ele tem uma sutil diferença, mas que faz toda a diferença, né? Que é o saudosismo, é aquele que prefere viver preso ao passado, aquele que não aproveita as oportunidades da vida agora, do presente, porque ele está preso no passado, ele valoriza as coisas passadas, ele não consegue perceber os novos significados, né? E lá em Apocalipse 21:5, Deus diz, por exemplo, que está fazendo nova todas as coisas. O saudosismo ele não está enxergando nada disso, porque ele está... mas se é Deus que está fazendo novas todas as coisas, então não adianta ficar preso lá. Além de ele estar perdendo de Deus para esse momento agora, ele não consegue voltar lá, que até no mesmo capítulo de Eclesiastes, ele vai falar que isso é lutar contra a natureza, não tem como, o tempo é como um rio, ele passa só vai para frente. Vai para frente, não tem como voltar atrás. A cachoeira não sobe ao contrário. E como o que a pessoa faz em um rio muito caudaloso, ele não consegue alterar a corrente, nada, ele vai surfar. Às vezes não consegue nem nadar contra a correnteza, né? Isso. Então, assim, o que ele vai fazer? Usar a correnteza e deixar o rio conduzir, ele vai aproveitar aquilo. Tem homens que vão aproveitar a força do rio para muita coisa. Agora, quiser ir contra aquilo, não dá. A mesma coisa é o tempo, não dá para a gente ir contra o tempo e contra as coisas que Deus está fazendo. Então, não faz parte do caminho do sábio tentar fugir para o passado para evitar as dificuldades de hoje. Hoje está difícil, mas tem as oportunidades, melhorou muitas coisas. Eu até brinco nesse tema, se fala assim, se conseguisse, né, aquilo que filmes cientistas fazem, né, de máquina do tempo, por exemplo. Esse tempo que às vezes a gente quer voltar atrás, chegar lá para uma mulher na beira do rio e dizer assim, olha, tem um tempo lá na frente, eu consigo te levar que eles já inventaram uma máquina de lavar. Você lava dentro da sua casa, nem precisa sair de casa. Você acha que ela não gostaria de viver isso, né? Então, assim, hoje tem as coisas boas, né? O tempo ele tá sendo refeito, Deus está fazendo coisas novas sempre, e a gente tem que viver o presente, ficar no passado não adianta. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, né? E aí é um contraponto a ser feito, né? Com essa ideia do futuro e do passado, né? O futuro causa ansiedade, porque você não tem controle sobre o futuro. Não tem. Né? Às vezes nós tomamos decisões aqui que vão refletir daqui 10, 15, 20 anos. Então, o futuro tem essa capacidade de causar ansiedade no nosso coração, às vezes frustrações, etc. Quando a gente olha apenas para o passado, a gente tem a tendência de virar saudosista, melancólico, ficar uma pessoa a perder a alegria, né? Você perde a alegria porque você começa a olhar, cara, eu vivia melhor lá do que eu estou vivendo aqui, lá era muito melhor do que aqui, e quando na verdade aqui tem um monte de coisa legal que está acontecendo, tem um monte de coisa boa que está acontecendo, mas o seu olhar lá não te impede de ver, né? E aí, assim, o que é interessante nisso? A única realidade que de fato nós temos como vivenciar de maneira, inclusive, a alterar circunstâncias, é o presente. Né? E é interessante o presente se chamar presente. Né? É o que você tem, essa dádiva de quando a gente acorda de manhã, o que eu vivi lá atrás foi bom, mas o que eu vou viver agora é melhor, mas o que eu vou viver amanhã é melhor ainda, porque essa história está sendo construída através dos meus atos, das minhas ações, mas tem a mão de Deus também conduzindo essa história. Fazendo nova todas as coisas. Então, às vezes também e aí, assim, é óbvio que isso tem tudo a ver com a tolice, né? Porque às vezes parece uma espécie de negação de que há um Deus no controle, de que há um Deus conduzindo as coisas, né? Eu sempre falo assim na igreja que não é possível que Deus que agiu em 1990, em 1950, em 1930, seja um Deus diferente do que age hoje.
Talvez o que muda é o quê? São a percepção das pessoas, mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então as ações que Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Mas o ser humano de hoje, ele é diferente do ser humano do passado, né? Isso é igual aquela história, né, de um pastor novo chegou numa igreja, assumiu a igreja e uma pessoa lá da igreja chegou e falou assim, ela não gostou da roupa que ele estava, não gostou do jeito que ele falava, sei lá, e aí disse assim, não se fazem mais pastores como antigamente, né? E ele falou assim, e aí ele responde, né? Pois é, não se fazem mais membros de igreja como antigamente, né? Porque o que tem está sendo feito hoje. Você, meu irmão, não é igual de antigamente. Você não é o mesmo diácono de antigamente, o mesmo presbítero de antigamente, você não é o mesmo cristão de antigamente. A Bíblia diz que Deus está forjando a gente até a estatura de Cristo. Então, o que a gente foi ontem já é diferente. Hoje nós somos um pouco melhores e assim nós vamos. Então, que você aprenda sabiamente a viver o presente que Deus te dá a todos os dias, quando você acorda, e perceber, né, pastor Josias, perceber as dádivas e as oportunidades que Deus concede, que nossos pais contam muitas histórias, mas nós também teremos muitas histórias para contar, né, para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos amigos, das coisas que Deus também fez na nossa vida hoje, nas coisas que Deus está fazendo na nossa vida. E tomar um cuidado, né? Porque às vezes tem um quê de covardia também nisso, né? De ficar olhando muito para trás, apegado. Pode ser que a pessoa não está com coragem ou com ânimo para enfrentar a vida agora. E aí fica sempre se apegando, né? Se remetendo ao passado, né? Então, cada um tem que avaliar seu coração para ver se não é um pouco de covardia de enfrentar as dificuldades presentes, né? Covardia, fraqueza, desânimo, preguiça. Né? Uhum. Porque assim, o desânimo, isso até assim, pode até ser uma coisa assim meio fisiológica às vezes, também, né? pode ser. Que a gente acorda assim um pouco mais para baixo, sim. Tal, mas a preguiça não, né? A preguiça é um fator a preocupar o nosso coração. Uhum. Né? Essa outra expressão que você usou de covardia também é algo que a gente precisa vasculhar no coração. Vasculhar, se não... Porque tem muita coisa que Deus está querendo fazer, né? E eu digo isso para você, inclusive, meu irmão. Tem muita coisa que Deus está fazendo, Deus está realizando no mundo. A pergunta é, quais são as coisas que você está disposto a fazer juntamente com Deus, né? Uhum. Porque Deus continua em busca daqueles que estão disponíveis para serem usados por Ele na obra que Ele está realizando no mundo. Só lembrando aqui que a Bíblia não proíbe nada de sentir saudade, né? A gente fala aqui do saudosismo, que é o problema, né? Essa questão problemática. Pastor Josias, sem discernimento e a sabedoria, nós podemos incorrer em 2 erros perigosos. Quais são esses erros, baseado em Eclesiastes 7, 11, 18? O discernimento espiritual, ele faz-se necessário, né, para a gente se adaptar àquilo que Deus está fazendo, né? Que ele fala que, olha, Deus está fazendo coisas aí, a gente precisa se adaptar a essa vontade de Deus para esse tempo que Ele está fazendo, senão a gente vai acabar incorrendo em erros se a gente não tiver esse discernimento, tanto para se adaptar quanto para a gente evitar esses 2 erros que você citou. O primeiro dele é a autorretidão, né? A pessoa que se sente, né, acima, né, que ele olha para ele, né? Não que ele seja, mas ele acha que é, né? Uma autoafirmação. Uma autoafirmação de uma santidade ou de uma justiça que ele não tem, né? Isso é o que Jesus vai chamar lá no Novo Testamento de hipócritas, né? Da ideia de hipotese, né? Está abaixo da tese. A tese é essa, eu sou muito santo, mas na realidade ele está muito abaixo disso, né? Tem um colega que ele sempre brincava, às vezes estava em rodinha, vocês estão falando do quê? Falei, não, pastor, eu estou falando da humildade, né? Como que eu sou humilde? Entre os humildes eu sou maior, né? Uma coisa contradiz a outra, né? Então, o santo, né? Aquele que se acha santo, ele tem uma falsa percepção de si mesmo.
E a gente precisa ter um discernimento correto para ter a ideia exata do que somos. E aí o texto, quando o texto fala aqui que nós não devemos ser excessivamente justo ou demasiadamente sábio, não tem a ver com moderação também, porque alguns podem olhar e falar assim, não, então o sábio está falando para a gente aqui ser moderado, não pode ser santo demais e nem santo de menos, ser moderado. E muita gente confunde isso, né? Isso, ao pegar até a filosofia oriental do Yin e Yang, né? Todo mundo tem uma coisa de mal e precisa ter alguma coisa de mal, porque é como se fosse ruim ser totalmente santo. Não é isso, ele está falando aqui da ideia de reflexão, né? Aquele que pensa de si, né? Aquele que olha para si e acha, ele está aqui no campo da reflexão, não a prática, né? Mas sim da reflexão. Então, no campo da reflexão, não podemos achar que somos santo demais ou justo demais. Na realidade, devemos estar sempre pensando a quem da gente, Paulo vai falar disso, né, lá no Novo Testamento, para a gente não olhar para os outros como inferiores, mas o contrário, a gente sempre se colocar como inferiores, né, aos outros, para a gente correr atrás disso, de buscar mais justiça, de buscar mais santidade, porque esse é o caminho, isso que a gente tem que chegar até lá. O outro alto erro é autodepravação, que aí é o contrário disso. Ele está falando, não seja demasiadamente justo, mas o outro ele está falando de não ser demasiadamente ímpio. E aí também ele não está falando de moderação aqui. Se tiver moderação, que é a moderação que ele quer fazer, é entre uma coisa e outra, os extremos. Mas aqui também não é questão de a pessoa achar-se que tem que ser moderado também na questão da impiedade. Então ele fala que não é para ser demasiadamente ímpio, então um pouquinho ímpio dá para ser? Não, não dá. A ideia não é essa. É errado da mesma forma ser um pouco ímpio ou meio ímpio. A ideia dele aqui é para a gente não se entregar à depravação, porque tem aquelas pessoas que enxergam, que pensam mais ou menos assim. Ninguém consegue fazer a coisa certa, todo mundo Então, tem pecado, todo erro. Então, se é meio errado solta, todo, né? Isso, aí ele se entrega à depravação total mesmo. Então, já que está errado, vou enfiar o pé na jaca mesmo e vou fazer o que quiser de errado, porque o texto está falando aqui que não pode ser tanto justo e santo e também não pode ser demasiadamente. Não, ele está falando assim, não se entregue à depravação, você tem que lutar com ela. E aí a moderação dele que ele vai fazer é entre essas duas coisas, né? Você tem que ficar nesse caminho, você não pode nem buscar o caminho da impiedade, nem do orgulho. Então, assim, aqui tem uma moderação, é o caminho do meio. Ele está condenando no primeiro erro o orgulho e no segundo a impiedade. Ele não está dando brecha para a gente ser um pouco ímpio e um pouco orgulhoso, um pouquinho santo. Não, é fugir disso, fuja desses dois erros. Então, o discernimento espiritual é muito importante. Mesmo porque não fugir do primeiro erro implica necessariamente em cair no segundo erro, né? Exatamente. Porque quando você é altivo, é orgulhoso, etc., isso, segundo a Escritura, é pecado. Né? Uhum. Então, automaticamente você se entrega a essa impiedade, digamos assim, né? Um detalhe também que eu achei interessante aqui, né? É que, por exemplo, quando fala essa ideia de demasiadamente ímpio, todos nós sabemos, né, teologicamente, que o ser humano ele é totalmente depravado. Então ele não consegue ser um pouquinho só depravado, ele é totalmente. Mas aqui está falando de pessoas que tiveram a vida regenerada por Cristo e que lutam cotidianamente, diariamente, contra os seus pecados, as suas depravações, digamos assim, né? Vale aqui também falar desse totalmente depravado, né, no sentido de que, assim, todas as áreas, né, não é questão de volume, Não é volume, tudo que a gente sim, faz é sim, totalmente depravado, não. Todas as áreas da nossa vida sempre tem uma fraqueza. Está manchada e alterada pelo pecado. Isso, a gente não faz aquilo ali 100%, né? Sempre vai estar faltando, nem que seja 1%, por isso essa ideia de
totalmente depravado. Então, assim, a gente não consegue fazer as coisas 100%, a gente não tem a plenitude nisso, mas também não quer dizer que a gente vai se entregar a ela só porque não consegue. É um dever nosso combater isso dia a dia. Né? E isso faz surgir também aqueles dois grupos, né? Os religiosos, aqueles religiosos fundamentalistas que se acham sempre acima do bem e do mal, superiores, mas pelo outro lado você também tem os licenciosos, né? Que são aqueles que dizem, né, como você bem explicou, né? Bom, já que eu não consigo atingir um grau de santidade, então eu vou viver, né? É a filosofia do sambista, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E na verdade aqui é buscar um equilíbrio daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, de Deus, do propósito de Deus, da condução de Deus, para que você conduza a sua própria vida, né? E mesmo que a gente não consiga fazer nada nessa vida 100% correto, a gente vai continuar tentando, a gente não abre mão disso, né? O caminho do sábio é fazer a coisa justa, correta, buscar a santidade. Mesmo porque a avaliação de Deus, antes da ação, Deus avalia a intenção, né? Isso é claro na Escritura, né? O ato em si, ele é consequência do que motivou. Então Deus, antes do ato, analisou quais foram as motivações, né? Então que você não desanime das suas motivações em fazer o que é correto, em fazer o bem, em buscar viver uma vida de santidade diante de Deus e deixar, né? Eu acho que cabe assim a expressão, né? Que os outros digam que você é. Ou que o próprio Deus testifique aquilo que você é. E não você querer botar plaquinha dizendo, eis aqui um santo. Isso é igual uma vez que eu estava voltando da igreja, né? Morava uns 40 quilômetros de distância da igreja, já bem tarde. E aí eu costumava ficar ouvindo, zapeando o rádio, né? E rádio evangélica depois das 8, 9 horas da noite, assim, é um negócio assim que até dá uma desopilada na gente, né? Porque é cada coisa. E aí entrou uma chamada assim dizendo o programa do apóstolo fulano de tal, né? Aí diz assim, o homem sem pecado, um homem que sua santidade e tal. E assim, você faz o quê? Você ri, né? Você ri, porque acreditar que você não tem pecado, todo mundo pode acreditar se quiser, né? O difícil é lidar com a realidade que a Escritura coloca sobre a vida de cada ser humano. Né? A própria palavra fala, aquele que diz que não tem pecado já se fez um mentiroso, portanto pecou ali. Né? E tentou fazer de Deus um mentiroso, porque é Deus quem diz que ele é pecador. Né? Exatamente. Bom, vamos então para a última questão aqui desse bloco, que é como a vida de quem está trilhando o caminho da sabedoria, como é a vida de quem está trilhando o caminho da sabedoria com relação ao pecado. Comente sobre os efeitos do pecado com base em Eclesiastes 7, 19 e 29. Um pouco disso que a gente acabou finalizando aqui na última pergunta falando. Né? Exatamente. O sábio, ele vai falar, Salomão, ele vai falar que o sábio ele leva o pecado a sério, né? É alguém que está sempre em alerta com a questão do pecado, ele não confia na sua própria sabedoria, por exemplo, nem nada dos seus atributos, ele sabe que o pecado é algo que devemos lidar diariamente com ele, estar sempre alerta e cuidar para não cair em tentação. Né? Ele vai falar, Salomão vai apresentar aqui 3 efeitos nocivos do pecado. Né? Os 2 primeiros são uma incapacidade e o último uma capacidade que nós temos. A primeira incapacidade é de fazer o bem plenamente. Né? A gente não consegue fazer o bem de maneira plena. A gente consegue fazer o bem aqui e ali, mas ninguém consegue 100% o tempo todo. Né? Muito difícil a pessoa conseguir um dia inteiro fazer só coisa boa, não errar em nada. Né? Mas mesmo se ele conseguisse, no outro ele ia ter dificuldade, porque a gente não consegue. Né? Tem coisas que esse estado que a gente está ainda com pecado, fica muito difícil, né? De você não cometer erro. E até o fato de você não fazer torna pecado, né? Tiago disse, aquele que sabe fazer o bem e não faz,
ele errou. Então, assim, a gente não consegue, a gente peca em não fazer e quando a gente faz, não é plenamente certo, né? Ou 100% certo. Então, a gente não consegue fazer o bem 100% como deveria. Então, esse é o primeiro efeito nocivo do pecado que ele causa no homem, é a incapacidade de fazer o bem plenamente o tempo todo. A segunda incapacidade é de alcançar a sabedoria plena, né? O próprio Salomão, ele diz que, olha, é Salomão, né? O homem que as sagradas escrituras testificam que é aquele que teve a maior inteligência entre os seres humanos. E ele disse que ele buscou, né? A sabedoria, ele ficou decidido, né? Ele disse, eu estou decidido a ser sábio, mas ele viu que isso estava fora do alcance dele. Então, nem ele, com a capacidade intelectual, a inteligência dele, ele conseguiu a plenitude da sabedoria. Ele disse, olha, eu vi que estava fora do meu alcance, porque nesse estado que a gente está, né, depois que o pecado entra no mundo, a gente não consegue, né, muita coisa. Os cientistas vão dizer que a gente vai usar a capacidade do nosso cérebro aí de 5%, máximo 10%, né? Quem consegue 10% é um Einstein, né? Mas é o efeito do pecado, né? Não dá para a gente conseguir. E aí, somente quando tivermos o nosso corpo transformado, né? Nossa mente renovada, no estágio da glorificação, nós vamos ver aí até onde a gente vai, né? A sabedoria igual a de Deus eu acho muito difícil, né? Acho, não tenho certeza, né? A gente tem coisas que estão somente para Deus, e muitas dessas coisas a gente vai saber depois, mas agora não. E eu acho que vai ter outras coisas que, mesmo transformado, ainda não vai ficar para o né? Criador, porque somente Ele é Deus e a Ele a glória. E o terceiro efeito, né, nocivo do pecado é uma capacidade que ele vai citar aqui. Essa é a capacidade de corromper. Além do homem não conseguir fazer o bem o tempo todo, plenamente, ele não consegue alcançar a sabedoria plena, e aí a consequência disso é corrupção, né? É a capacidade de não entender as coisas que Deus criou, que Ele fez, o que Ele está fazendo, e você estragar tudo o que Ele está fazendo, né? O que Ele fez. O que é rápido e fácil para o ser humano, né? Exatamente, que eu brinco assim, por exemplo, não existe escola de mentira, né? É assim, vou me matricular numa escola para aprender a mentir, né? Eu não vou, ninguém se matricula numa escola para aprender a roubar, matar, ter todas as coisas ruins, né, que o ser humano é capaz. Não existe escola para isso. Nenhum pai ensina uma coisa errada para o filho, mas já desde criança ele já tem isso, né? Então, essa capacidade de corromper aquilo que Deus criou, que Ele fez, que é muito bom, e o ser humano acaba estragando, né? Um planeta maravilhoso, lindo, que Ele deu de presente para a gente, o ser humano estragando isso, estragando tantas outras coisas boas que Ele fez. E vai destruindo por onde passa, né? Aonde passa deixa o rastro fica naquele de rastro de destruição, né? Isso é igual o final de semana prolongado na praia, né? Quando você chega na segunda-feira de manhã e você vê, você fala, passou gente por aqui, porque isso aqui não é natural, né? Não é assim que fica, né? Meu irmão, minha irmã, estamos chegando aqui ao final da nossa lição bíblica. Você hoje, aqui com a ajuda do pastor Josias, está aprendendo sobre o caminho do sábio, evitar o caminho do tolo e percorrer o caminho do sábio. E isso, pastor Josias, nos leva à nossa última pergunta, né? Que eu vou juntar aqui as duas, que é, olha, para desfrutar o melhor da vida. Então, agora nós estamos colocando o nosso olhar na vida, colocando o nosso olhar naquilo que podemos fazer como prática, e então a proposta é: evite o caminho do tolo e siga o caminho do sábio. Como é possível, pastor Josias, evitar o caminho do tolo e seguir o caminho do sábio?
A gente tem que olhar para essas questões que o sábio Salomão colocou aqui para a gente, né? Então, primeiro, se tem algum quê de egoísmo na sua vida, e isso não é fácil de identificar, né? Mas por isso que a gente falou da importância do discernimento, porque o egoísmo é uma questão que a gente consegue enxergar muito fácil nos outros. Nos outros. Você bate o olho e você diz, aquele ali, naquela questão, ele é egoísta. Mas em nós é muito difícil, né? Aliás, qualquer tipo de pecado para a gente é difícil de a gente identificar, porque nos outros ele tem um outro nome, né? Na gente aqui o pecado tem outro nome. Verdade. Então, assim, você bate o olho em fulano e diz, não, aquele ali é muito ambicioso. Mas alguém fala isso de vocês, fala assim, não, eu só estou querendo expandir meus negócios. Quero Né? expandir, eu sou um cara aplicado, eu sou focado. Então, né? ele sempre muda, né? O nome do pecado para ele muda. sempre muda, então fica Verdade. muito difícil, né? De você identificar, mas aquele discernimento espiritual ele serve para isso. Então, assim, o caminho do tolo é um caminho de egoísmo, né? Ele vai falar no Eclesiastes que ele pratica extorsão, né? Um cara que não tem altruísmo, né? Ele só pensa nele. Não enxerga valor nenhum no outro, né? É uma pessoa que se irrita fácil demais, ele vai falar, uma pessoa irascível, né? Que por qualquer coisa se irrita, é uma pessoa presa ao passado, como nós falamos, né? Aquela pessoa que está muito apegado ao passado, não quer enfrentar as dificuldades do dia a dia, não quer viver esse tempo como se deve viver. Então, o tolo ele tem as características que, se você não quiser estudar muito, é só pegar do sábio, né? Do sábio, o contrário do sábio é o tolo, né? Tudo aquilo que a gente falou, aplicado ao contrário, é o caminho do é o caminho sábio, né, cara? O caminho do tolo. Então, o caminho do tolo, ao contrário, é o caminho do sábio. Então, faça diferente do tolo que você vai se tornar sábio, né? Então, essa basicamente as diferenças, né, do caminho. Legal. Pastor Josias, mais uma vez obrigado por sua participação aqui conosco. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final do nosso estudo e a nossa expectativa é que tenha sido uma bênção para a sua vida, uma bênção para os seus estudos, né, que ainda percorrem essa semana e se concretiza no sábado, né, na nossa escola bíblica. Pastor Josias, pode orar para a gente, encerrando esse nosso momento aqui? Gostaria de orar com você. Nós temos esse desejo, né, de percorrer o caminho do sábio. O apóstolo Tiago fala que aquele que tiver falta de sabedoria, peça a Deus que ele usará. Então, nós podemos agora usar desse momento de oração para pedir sabedoria a Deus, para que Ele nos dê discernimento espiritual para fazermos nossa autoanálise, para que Ele nos ajude na nossa luta contra o pecado, para a gente evitar as tolices da vida e melhorar nossa vida e deixar um legado para a posteridade. Então oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, gratos, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto que o Senhor fala conosco diariamente. E hoje o Senhor falou mais uma vez através dessa lição. Senhor, não tenho dúvida que o desejo de todos nós aqui é de seguirmos o caminho do sábio. Por isso, Senhor, que a Tua palavra venha iluminar o nosso caminho, de maneira que fique claro o caminho do sábio, para que possamos evitar as tolices da vida, Senhor. Eu sei que alguns têm algumas dificuldades, mas sei que eles estão pedindo a Ti sabedoria nesse momento. E sei que o Senhor é fiel e vai conceder sabedoria para todos nós, para continuarmos seguindo o Teu caminho, fazendo a Tua vontade, obedecendo os Teus mandamentos. Esse é o caminho da sabedoria. Por isso, nos ajude, Senhor, a melhorar nossa vida aqui e deixar um legado, deixar frutos para eternidades, que possamos colher, Senhor, na eternidade os frutos da vida que viveremos em carne aqui, viveremos na pessoalidade, mas sempre guiados por Teu Santo Espírito. Por isso, nos ajude nesse sentido, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meu irmão, minha irmã, que você tenha um feliz restante de semana, que você tenha bons estudos também na nossa reprise no sábado. Eu quero, antes da nossa despedida aqui, agradecer mais uma vez o pastor Josias por esse tempo aqui com a gente e lembrar você que amanhã, quinta-feira, para quem está assistindo na quarta-feira, quinta-feira, nós temos o Promessas de Esperança com o pastor Genilson. Sempre uma palavra para edificar sua vida, sempre uma palavra para conduzir sua vida na sabedoria bíblica. Sábado, você já sabe, a nossa escola bíblica é reprisada, a escola bíblica especial é reprisada. Segunda-feira, texto e contexto, estamos estudando agora sobre eclesiologia, sobre o estudo da igreja. Terça-feira, nós temos o encontro feminino, Conexão Feminina, um programa especial também para você. Então, que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus dê para você um bom restante de semana e que nós tenhamos bons estudos da Palavra de Deus. Até mais!